Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando o Já Já Podcast. Já Já Podcast está no ar a partir deste momento e com a companhia aqui hoje do nosso amigo Joaci da Boiforte. Seja bem-vindo, Joaci. Muito obrigado pelo convite, professor Jailson, para estar participando aqui hoje dessa entrevista no Já Já Podcast e também quero cumprimentar toda a nossa sociedade anapuense. Que legal. É sempre bem-vindo a sua presença aqui. Sempre gosto de bater um papo contigo porque é bem descontraído e também um papo muito inteligente sobre os posicionamentos políticos que você vem colocando na nossa sociedade. E hoje, para que o público possa estar conhecendo você melhor, eu gostaria que você falasse quais foram as razões, que te trouxe para esse município aqui. Graças a Deus, eu acho particularmente um município muito abençoado, muito próspero. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua vinda para o nosso município. Pois é, professor Jailson, a gente morava em uma outra região, aqui próximo, na região de Quatro Bocas, que antes de ir para Quatro Bocas a gente morou em São Geraldo do Araguaia. E quando a gente estava em Quatro Bocas, já a partir do 15º ano, residindo naquela localidade, a gente criou uma ideia de pesquisar um outro município que a gente pudesse crescer mais um pouco com toda a sociedade dessa localidade. E assim saímos nessa trajetória aqui de Transamazônica. E andando até Rurópolis, conhecendo esses municípios, vimos que Anapu era um município muito promissor e um município que chamou muito a nossa atenção. E aí resolvemos sair de Quatro Bocas e mudar aqui para Anapu, em busca de melhoria de qualidade de vida, em busca de mais oportunidade, crescer junto com o município. Que legal, que legal. Isso é muito importante. Eu também vim com fazendo essa pesquisa e eu gostei muito desse local. E, Joaci, a tua história no município, as pessoas começaram a conhecer você popularmente, foi na política, né? E eu quero ver como é que você, com essa experiência que você já teve no nosso município, 2 vezes concorrendo às eleições municipais, não conseguiu chegar, mas como é que você faz aí uma análise da sua trajetória política aí nas 2 campanhas? Quando a gente mudou para o município de Anapu, primeiramente a gente comprou uma propriedade aqui no município de Anapu, que até hoje a gente é proprietário ali no Travessão do 80. Logo em seguida a gente abriu um escritório, chamado Compra e Venda de Bovinos, Boiforte Agropecuária, né? E nessa caminhada de negócio, a gente passou a observar o desenvolvimento do nosso município, né? E vendo que é um município com bastante potencial a ser desenvolvido, e vimos que naquele momento a gestão pública não atendia à demanda da forma que a sociedade precisava. E ali começamos a criar uma ideia de vir candidato em 2020, a partir do 3º ano que a gente estava no município de Anapu. E acabou que a gente lançou uma pré-candidatura em 2019, apresentando o nosso projeto, e um projeto que a gente deu sequência em 2020 dentro da campanha, e ali a gente foi abraçado por uma grande parte da sociedade que acreditou no nosso projeto e acreditou na nossa pessoa, onde naquele momento a gente tirou 4.240 votos. Então a gente é muito grato, por essas pessoas que acreditaram na gente em 2020. E dando sequência, num outro mandato do gestor anterior, a gente viu que a coisa ainda ficou mais desorganizada dentro do nosso município, deixando muito a desejar na parte de desenvolvimento de infraestrutura, dos nossos travessões, das nossas vilas, da nossa cidade, falta de crescimento e organização na parte da saúde, da educação, e assim criamos um projeto novamente para virmos candidato em 2024. Viemos aí candidato em 2024 e tiramos quase 5.000 votos. Então vimos que novamente a sociedade acreditou no projeto Joaci da Boiforte, um projeto que a gente vem pontuando desde 2019, que no meu ponto de vista é o melhor projeto para o nosso município de Anapu, para realmente o município deslanchar da forma que está precisando, com todos os valores que uma gestão pública recebe e com administração transparente, com muito trabalho, com muita honestidade, para poder a nossa sociedade realmente ter uma qualidade de vida diferente do que tem hoje. Joaci, a gente, olhando a sua trajetória política em nosso município, você consegue também conhecer a forma da política em nosso município, tanto da oposição quanto também a sua forma
seu posicionamento político que tem feito, né, nas duas últimas eleições. Você ainda insiste com projetos políticos para as futuras eleições? A gente continua com o nosso projeto, né? A gente sabe que a política ela vem nos trazendo algumas experiências no decorrer de cada campanha. Você vem aprendendo, né, a cada campanha mais com a política do município. Então a gente sabe que a gente tem que melhorar em alguns pontos que a gente pode ter falhado para poder diminuir, não vou dizer 100% os erros, né, que é quase impossível, mas diminuir o máximo possível. E assim está bem fortalecido para uma pré-campanha futura, né, porque a nossa intenção, pela situação que nós estamos vendo no município, a nossa intenção é de vir pré-candidato novamente em 2028. Vamos fazer um trabalho, né, já pautado numa pré-campanha em 2028, para ver se a gente consegue, né, conduzir de uma forma um pouquinho diferente, né, com mais somatória, com mais alinhamento, para a gente chegar bem fortalecido em uma disputa e conseguir chegar numa administração da gestão pública do município e fazer o município acontecer, ter uma gestão diferente, não ter esse atrito entre executivo e legislativo, porque tem que caminhar os dois em conjunto para realmente o município ter o desenvolvimento que tanto necessita. Olhando assim a tua trajetória já política aí, o teu posicionamento, você é um cara que faz uma avaliação tanto do seu mandato quanto da oposição também, né? Do seu mandato não, só corrigindo aqui, né? Das suas campanhas políticas. E como é que você olha para as duas eleições que você concorreu e avalia elas, por que não deram certo? A gente sabe que na primeira eleição eu estava apenas há 3 anos e meio no município, né? Então naquele momento eu sabia que eu tinha que fazer uma trajetória muito mais extensa do que os outros candidatos para passar a ser mais conhecido. E também com um pouco só de experiência na política, porque eu ainda não tinha sido candidato em nenhum município. Minha primeira candidatura foi em Anapu. Então a gente sabe que naquele momento poderia ter conduzido um pouquinho diferente e a coisa ter se tornado um resultado melhor. Mas a gente lapidou um pouco para 2024 e chegamos em 2024, né, corrigindo algumas coisas, mas novamente em 2024 teve uma forma que conduziram a campanha, principalmente na reta final, que acabou que a gente não conseguiu chegar novamente. Mas a gente está fazendo análise de 2020 e de 2024 e ver de que forma que a gente tem que conduzir em 2028. Algum momento nesse embate político, nessa forma de reunir grupos, né, e formar grupos, com essas duas experiências que você teve, você já pensou em desistir algumas vezes? Eu sou uma pessoa muito firme no meu posicionamento. Eu sou uma pessoa que prezo muito a palavra. Então, quando eu dou minha palavra, a gente não tem esse pensamento de desistência. Porque naquele momento, até dar minha palavra, eu penso muito para poder tomar a decisão. Porque depois que eu dou minha palavra, eu sei que eu vou até a reta final. Então, em momento algum, a gente pensou em desistência. E a gente sabe que dentro da política municipal tem alguns costumes, então não deixou de ter alguns assédios. Mas mesmo esses assédios não fez a gente mudar o nosso projeto e nem a nossa trajetória. É isso aí, nós estamos aqui com Joacir da Boiforte e falamos de análise política do nosso município. Isso é muito importante, que o nosso município ele tem, né, parece que dá na veia, né, que ali certo. A política não para aqui no Anapu. E a gente vai seguir mais ainda falando aqui sobre políticas. E Joacir da Boiforte, como você está aí planejando aí, falando de políticas já nacionais, né, estadual e federal, como é que está aí a sua visão para essas próximas eleições, que já é agora em outubro? Já é agora, no ano de 2026, né? E é uma política muito importante para o nosso município, o nosso estado, para o nosso país, né? Que vamos estar aí apoiando os candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, né? Então, é algo de extrema importância. E a gente já definiu, né, as pessoas que a gente vai apoiar, num intuito que sejam pessoas
que realmente vai dar o respaldo para o município, que o município tanto precisa, através de emendas parlamentares, e a gente caminhar junto, né, até 2028, e a partir de 2028 a gente conseguindo, né, chegar em uma gestão pública, continuar a parceria para continuar desenvolvendo o município de Anapu. Que bom. Já tem, assim, a definição do candidato estadual, também temos federal, temos também aí o senador, né? E para presidente. Aí você é um dos representantes aqui da direita do nosso município. Como é que vai ficar as suas indicações para os seus eleitores, para a população de Anapu, seu posicionamento relacionado aos apoios da política estadual, né, no âmbito federal? A gente já definiu, né? A gente tem uma parceria já de um certo tempo com o senador Zequinha, né? Muito forte, né? Graças a Deus, é um senador que é campeão um senador que é campeão de emendas no nosso município de Anapu, né? Então é uma pessoa que tem o nosso respeito. E a gente também definiu, referente ao nosso estadual e ao nosso federal, que não é os mesmos que nós apoiamos na política passada. Na política passada, apoiamos um estadual do PL e um federal do PL. Aí muitos procuram, por que, Joacir, você não vai apoiar eles novamente? Eu acho que qualquer pessoa, ou que seja parlamentar ou não, ele não tem a obrigação de fazer compromisso. Mas se ele fizer compromisso, eu acho que ele tem a obrigação de cumprir. Então eles fizeram compromisso com a gente referente a emendas parlamentares para o município e não cumpriram. Né? Teve uma emenda parlamentar que era para ajudar na construção da APAI de R$100 mil, foi levantada a documentação, foi aprovada, não mandaram a emenda, é o deputado estadual. Teve uma outra emenda de R$200 mil de óleo diesel, né, que a gente alinhou a documentação no tempo, até com a ajuda do vereador Fernando, e o deputado estadual não mandou emenda. O deputado federal que a gente apoiou, eu fui em Brasília para poder alinhar 2 emendas parlamentares que o município estava necessitando muito, e necessita até hoje, acredito, que era uma ambulância traçada e um raio-x. Olha, importante. E lá ele prometeu que dava as 2 emendas parlamentares para o nosso município, me chamou para fazer uma mídia, falou que eu podia divulgar a mídia. Então voltei de Brasília, divulgamos a mídia que nós íamos ganhar essas 2 emendas parlamentares, e até hoje essas emendas parlamentares não chegaram, e acredito que não chega mais. Então não tem como continuar apoiando esses candidatos, que eu falei no início, uma pessoa que eu prezo muito a palavra. Então se ele me deu uma palavra de compromisso e não cumpriu, eu vou seguir com outras pessoas que eu acredito que realmente vai colocar as emendas que o município necessita para poder ajudar a desenvolver o nosso município. Continuando falando sobre eleições de 2026, quais são os pré-candidatos que você vai estar apoiando e também apresentando para a sociedade anapuense? Deputado estadual, a gente vai apoiar o Júnior do Macri, de Paraupebas. É um deputado que está aqui próximo da gente, e é uma pessoa que a gente sentiu firmeza nos compromissos, uma pessoa que realmente tem uma chance muito grande de ser eleito, porque está fazendo um trabalho em 72 municípios, e já sai com uma base muito forte de Paraupebas. E então acredito que vai ser a pessoa que vai nos trazer bastante emenda parlamentar depois que ele tiver eleito lá na LEPA. Deputado federal, Keniston Braga. É um deputado, né, que já está inativo e está ajudando vários municípios. Itupiranga, que é um exemplo que ele está fazendo no nosso estado do Pará. Só em 14 meses ele mandou R$21 milhões de emenda parlamentar para Itupiranga. Olha aí. Um município mais ou menos do tamanho de Anapu. Muito importante. Movimenta muito. Então a gente precisa de um parlamentar desse para nos dar respaldo aqui também em Anapu, com essas emendas parlamentares a partir de janeiro do ano que vem. Já para senador, o Zequinha Marinho, com a parceria que a gente tem, né, já de uma determinada data, uma pessoa que eu citei na fala anterior, é campeão de emenda no nosso município de Anapu também. Então é o nosso senador Zequinha Marinho, né, que está vindo aí pelo Podemos. E para governador, né, o doutor Daniel, que hoje é candidato a governo pelo Podemos também, que é o mesmo partido do Zequinha, e é o mesmo partido que a gente é presidente aqui no município. E para nosso presidente do Brasil, né, Flávio Bolsonaro, que vem pelo PL. Muito bem, está aí pontuado aí, são nomes aí relevantes para nossa sociedade estar avaliando, né? Joacir, você é uma oposição aí
todo mundo reconhece isso, uma posição relevante em nosso município. Desde os seus posicionamentos da primeira eleição, que você concorreu, a segunda, tem se posicionado aí totalmente colocando uma nova forma de se fazer política em nosso município. Agora, analisando o atual gestor, como você avalia esta gestão? Se era algo esperado ou se você está surpreso aí com algumas realizações dessa gestão atual? Professor Jailson, a gente viu que foi pontuado muita promessa em Palanque e essas promessas não vêm sendo cumpridas. O meu posicionamento em Palanque é tudo aquilo que o município tem condição de fazer, desde que a gestão seja bem feita. Então, como eu confio numa gestão futura minha, confio no meu potencial, eu sei que aquilo que eu falava em Palanque eu ia conseguir desenvolver no nosso município. Agora eu vi que o que pontuaram em Palanque foi somente para ser eleito, né? Porque a situação que está o nosso município hoje, a situação está muito precária. E assim, eu não tinha dúvida, né, que realmente a coisa poderia desandar. Porque quando formos apresentar o projeto da educação lá no Sintep, eu pontuei, né, que se esse gestor viesse a ganhar, poderia acontecer uma situação negativa na educação, porque tinha acontecido em mandato anterior da família. E a primeira coisa que eles fez foi perseguir a parte da educação do nosso município. E eu fico assim um pouco sem entender, né, porque no mandato anterior, que a coisa também desandou totalmente, na educação entrava em torno mais ou menos 70 milhões de reais. Já nessa gestão agora, em 2025, entrou mais ou menos em torno de 110 a 115 milhões de reais. Então, por que não valorizar os nossos professores? Valorizar todos os profissionais, né, públicos do nosso município, na área da saúde, de todas as áreas. Tinha que valorizar e não perseguir, porque são pessoas que estão lutando ali para ganhar o pão de cada dia, para cuidar da sua família. Sim. E de uma forma ou de outra, não atingiu só o professor, atingiu a família do professor, atingiu o comércio local, tem uma escada. Então, de todo jeito, atinge de uma forma geral, e sendo que o prefeito poderia ter conduzido diferente. Então, eu vejo que é uma gestão que ela se perdeu. Ela se perdeu, criou atrito entre o executivo e o legislativo, que não é nada bom para o município. Estamos aí com 1 ano e 5 meses. Olha a situação que está as estradas do nosso município, que está a nossa cidade, a nossa iluminação pública, a saúde, a situação que está, a educação um pouco desandada, por tanta situação de entra e sai, né? Coloca um e tira e coloca outro, aquele problema danado. As nossas vilas, as estradas para o produtor nosso escoar sua produção. E tudo isso sufoca o nosso comércio local. Muitos comércios têm fechado as portas e outros estão lutando para poder não fechar. Então vejo que é uma gestão pública que ela se perdeu num contexto geral e vem atingindo demais a nossa sociedade em todas as classes. Sim. E isso é muito importante para a nossa sociedade, ver o teu ponto de vista relacionado, né, à política do nosso município, porque teve projetos apresentados para a sociedade, né, mas, Joaci, a gente já conversa há muito tempo e eu vou te fazer uma pergunta aqui que talvez não está no protocolo. Mas o que eu quero falar com você é porque nem sempre a gente conhece, né, o candidato, mas sim vamos passar a conhecer logo depois, né, que ganha as eleições. Você, né, como tem colocado os seus posicionamentos, como você estaria agindo referente às pautas, por exemplo, de algumas promessas que foi muito debatida nas últimas eleições? Concurso público, valorização, né, principalmente da saúde, ali que nosso município não é de hoje que a saúde está nessa situação. O que nós estamos vivendo hoje é uma herança que vem aí gradativamente sendo passado gestão por gestão, né? E como você estaria pontuando e resolvendo essa solução se você tivesse hoje como gestor? O nosso município de Anapu, ele tem uma vantagem muito grande, porque ele tem valor financeiro para você conduzir toda essa situação, né? Só a lei orçamentária do município, que foi aprovada na Câmara agora no ano de 2025, foi em torno de 212 milhões de reais.
Além disso, tem várias outras somatórias, tem emenda parlamentar, tem a parte de tributo do município, então tem várias outras situações que devem aproximar em torno aí de 250 milhões ou mais. Então são valores que realmente dá para conduzir toda essa demanda para a nossa sociedade. Só na saúde, se eu não estiver enganado, foi em torno de 30 milhões de reais. Na educação, igual eu apontei agora há pouco, em torno de 110 a 115 milhões de reais. Então estamos falando só em muitos milhões. Então, com certeza, uma gestão bem feita, dentro de um mandato nosso, seria conduzido para poder todo esse dinheiro ser atribuído a benefício à nossa sociedade. Porque eu faço uma política muito transparente, de forma bastante honesta, onde vícios antigos não me atraem, Então a sociedade viu que a gente não cedeu, a gente não desistiu. É muito fácil de analisar como seria um futuro do município com o Joacy da Boiforte numa administração. Joacy, a primeira campanha sua em nosso município, a segunda campanha, surgiu algumas falas por parte de alguns da oposição, falando que você não seria um bom gestor porque você é um cara muito sério. Você não deseja bom dia, não pega na mão das pessoas, não dá um abraço. E como você vai enfrentar essas falácias para as futuras eleições, e se isso é verdade ou é só apenas narrativa da oposição? A gente, quando vem para uma disputa política, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. E a gente sabe que o adversário ele tem que criar alguma coisa para poder nos atacar, Porque eles pesquisaram a minha vida em São Geraldo do Araguaia, que eu morei 20 anos, e em Quatro Bocas, que eu morei 16 anos. E nunca acharam nada errado meu, porque a gente trata das coisas com seriedade e com honestidade. Mas aí eles tinham que colocar algo negativo para a sociedade. E aí começaram a inventar esse tipo de coisa. Mas a verdade é que aonde eu chego, eu cumprimento todo mundo. Não é nem por causa da política, e sim pela nossa criação, pela nossa educação, de respeitar todo mundo. Então isso aí não é verdade. Isso aí é uma coisa que eles pregam para poder tentar denigrir minha imagem diante da sociedade. Agora, muitas das vezes, alguns deles falam que o Joacy não quer conversa, não quer acordo com ninguém, referente a grupos políticos. Se o acordo for benéfico para uma administração futura e for benéfico para toda a sociedade, para realmente o desenvolvimento acontecer, o Joacy está junto, a gente quer assim. Agora, quando é algo que não vem somar com a gestão futura e nem vem somar para a sociedade, aí também não me serve. Então, assim, a gente vê que algo colocado por alguns adversários, que não é todos, que a gente considera adversário, não considera inimigo, muitas das vezes é algo só para poder atacar a imagem de Joacy da Boiforte. São coisas que não são verdadeiras, que a verdade é que eu cumprimento todo mundo, aonde eu chego, pelo respeito, pela criação, não é nem tanto pela política. Talvez a gente não tenha uma feição muito sorridente, mas a gente trata as coisas com seriedade, que é isso que o município está precisando. É um prefeito que trata as coisas com seriedade, que faz as coisas acontecer, que tem uma harmonia entre os poderes, que traz o desenvolvimento para a nossa sociedade. Então, essa é a pessoa de Joacy da Boiforte. A gente preza as coisas dessa forma e pensa dessa forma para o nosso município. E jamais, numa campanha política, vou ficar inventando coisas de político adversário meu. Eu não jogo essa política. A minha política ela é verdadeira. Mas sofro muito ataque de forma mentirosa que eu tenho que ficar me defendendo, muitas das vezes até em grupos de WhatsApp. Mas isso aí. Estamos preparados para isso. Vamos à luta. Se colocou o nome para concorrer a algo público, principalmente a política, Você é sujeito aí a ser questionado pela sociedade. Joacy, analisando o cenário político que hoje temos, e com certeza você como oposição já está visando organizar lideranças para as eleições de 2028. Quais serão os critérios? Como você está imaginando formar esse grupo para que possa termos um resultado positivo? A política ela não para, Você termina uma política e quando você pensa futuramente
em concorrer novamente, você já começa a trabalhar para a política futura. E é muito normal, em qualquer grupo político, alguém sair, outros vir, então isso é normal acontecer. Mas a gente, desde que passou a política anterior, a gente só tirou um pequeno período para poder organizar nossas coisas pessoal e já começamos novamente, dentro do nosso trabalho, já buscar alinhamentos políticos para 2028. E aproveitando agora a pré-candidatura dos deputados, né, senador, governador e presidente, nessa caminhada de apoio que a gente vai fazer, a gente já vai dar sequência, né, nessas buscas de liderança para a gente estar fortalecendo o grupo. Buscar outros grupos para a gente se fortalecer junto, para na hora que chegar a pré-campanha nossa, no momento adequado de ser lançada, a gente já está com um grupo bastante à altura, né, para concorrer com os adversários. E nessa caminhada da pré-campanha, é a hora que as coisas apertam mais um pouco e você tem que conduzir, né, de uma forma bastante sábia para quando chegar dentro da campanha, você realmente está com chances, né, bastante verídicas para você conseguir chegar numa vitória e administrar a gestão pública do nosso município de Anapu. Está aí o posicionamento do Joacir da Bem Forte aqui, fazendo análise política e também colocando seus posicionamentos e sua visão política para o nosso município. Eu quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando este podcast. E, Joacir, você é sempre bem-vindo aqui para falar sobre não só a política, mas qualquer outro assunto de importância e relevância para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, professor Jailson, mais uma vez pelo convite. Estamos sempre, né, esperando um novo convite para a gente estar aqui no Já Já Podcast, falar da nossa política, do nosso município de Anapu e em um contexto geral. Também agradecer a todos que vão nos assistir, né, agradecer toda a sociedade do nosso município de Anapu, todos os funcionários públicos, todos os empresários, comerciantes, pecuaristas, produtores rurais. De uma forma geral, um abraço a todos anapuenses. Meu muito obrigado e que todos fiquem com Deus. Até mais. Se você gostou desse material, desse conteúdo, você também pode estar compartilhando e se inscrevendo no nosso canal aí.